João, o apóstolo bem-amado. João, filho de Zebedeu, conhecido também como evangelista, nasceu na Galiléia em 6 depois de Cristo. Era solteiro e provavelmente tinha cerca de 24 anos de idade à altura do seu chamado por Jesus. Era filho de Zebedeu e Salomé e era o irmão mais novo de Tiago, o maior. Marcos 1, versículo 19. João era pescador de profissão, consertava as redes de pesca. João trabalhava com os empregados de seu pai. Marcos 1, versículo 20. Trabalhando junto com seu irmão Tiago, maior, e em provável sociedade com André e Pedro. Os dois irmãos viviam da pesca no lago Genezaré, até serem chamados por Jesus. João era discípulo de João Batista, porque ele relata todas as circunstâncias da vida do precursor de Jesus, e embora por modéstia, ele escondia às vezes o seu nome em algumas partes do Evangelho, que tem o seu nome. Ao ouvir a pregação dele sobre Cristo como o Cordeiro de Deus, que toma sobre si os pecados do mundo, ele, junto com André, o primeiro chamado, seguiu Jesus. No entanto, era um pouco mais tarde que ele se tornou discípulo constante do Senhor, quando, após a milagrosa pesca no lago de Genezaré, mar da Galiléia, o próprio Senhor chamou-o, junto com o seu irmão Tiago, e se João seria o mais novo dos apóstolos. Zebedeu, seu pai, era uma pessoa abastada. Ele tinha vários trabalhadores e era um membro importante da comunidade judaica, tendo acesso ao sumo sacerdote. A mãe de João, Salomé, é mencionada como uma das mulheres que serviram Jesus com as suas propriedades. Alguns eruditos especulam que a mãe de João era Salomé, que assistiu à crucificação de Jesus. Marcos 15, versículo 40. Se Salomé era irmã da mãe de Jesus, como sugere o Evangelho de João, João 19, versículo 25, João pode ter sido primo de Jesus. Na visão protestante, a Bíblia indica que Jesus não era filho único de Maria. Mateus 12, 46, Mateus 13, 55. Porém, seria o mais velho e por isso teria a responsabilidade de cuidar de sua mãe após a morte de José. No entanto, no Evangelho segundo Mateus está escrito: nisso aproximou-se a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrou-se diante de Jesus para lhe fazer uma súplica. Mateus 20, versículo 20. Parece claro que esta mãe não é Maria, mãe de Jesus, mas outra pessoa, pois então o evangelista não escreveria a mãe dos filhos de Zebedeu, e sim algo como sua mãe. Já a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa sustentam que Cristo não tinha irmãos carnais, pois no aramaico, antigo idioma utilizado por Jesus, as palavras que designavam irmãos eram utilizadas indistintamente para primos e outros parentes, devendo ser frisado que Jesus falava aramaico. Mas os evangelhos foram escritos em grego, idioma mais rico, o que pode ter gerado esta confusão no momento da tradução. Esta súplica, contada no Evangelho de Mateus, conta-se que sua mãe Salomé, em seu orgulho materno, pediu a Jesus que seus dois filhos, João e Tiago, fossem colocados um à direita e outro à esquerda, no reino de Deus. Então Jesus perguntou a João e Tiago, os repreendendo: vós não sabeis o que pedes. Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Os apóstolos responderam: podemos. Pois bem, isso é verdade, concluiu Jesus, mas dar-vos o primeiro lugar no reino, isso depende do meu Pai, que está no céu. Mesmo sido levemente repreendido por Jesus, essa ideia causou uma indisposição e inveja com os outros discípulos. Marcos 10, versículos 31 ao 41. Antes de tornar-se apóstolo,
João funcionou como agente pessoal de Jesus para cuidar da família do Mestre. A Bíblia conta que João foi o único apóstolo que se atreveu a permanecer ao pé da cruz, e Jesus entregou-lhe sua mãe aos seus cuidados. João 19, 26 e 27. Continuou com essa responsabilidade enquanto Maria, mãe de Jesus, viveu. Segundo algumas interpretações, João era o apóstolo que Jesus mais amava. Ele tinha um enorme afeto pelo Senhor e vice-versa. Foi manifestada nos livros da Bíblia a admiração de João por Jesus. Jesus chamou-lhe o Filho do Trovão e posteriormente ele foi considerado o discípulo amado. Ao apóstolo João, junto com Pedro e o seu irmão Tiago, foi concedida uma proximidade especial ao Senhor, pois estes 3 apóstolos estavam sempre juntos com o Senhor nos momentos mais importantes e solenes da sua vida na terra. Segundo os registros do Novo Testamento, João foi o apóstolo que seguiu com Jesus na noite em que foi preso e foi corajoso ao ponto de acompanhar o seu mestre até a morte na cruz. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Marcos 14, versículos 50 a 52. As heranças deixadas nos escritos de João demonstram uma personalidade extraordinária. De acordo com as descrições, ele seria imaginativo nas suas comparações, pensativo e introspectivo nas suas dissertações e pouco falador como discípulo. É notório o seu amadurecimento na fé através da evolução da sua escrita. O Evangelho de João era desde o começo chamado de espiritual, pois nele, comparando com os 3 outros evangelhos, são contidos os ensinamentos do nosso Senhor sobre as verdades mais profundas da fé, sobre a encarnação do Filho de Deus, sobre a Trindade, sobre a redenção dos homens, sobre a ressurreição espiritual, sobre a graça de Espírito Santo e sobre a comunhão. Logo no começo, nas primeiras palavras, João eleva os pensamentos dos fiéis para as alturas de procedência divina do Filho de Deus, do Deus Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. O apóstolo João explica assim a finalidade do seu Evangelho. Esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e assim, crendo, tenhais a vida em seu nome. João 20, versículo 31. Muitas vezes, João deixou transparecer suas emoções nas conversas com Jesus. Certa ocasião, ele ficou transtornado porque alguém mais estava servindo em nome de Jesus. E nós lhe o proibimos, disse ele a Jesus, porque não seguia conosco. Marcos 9, versículo 38. Jesus replicou: não lhe o proibais, pois quem não é contra nós é por nós. Marcos 9, 39 e 40. Mas a ousadia de João foi-lhe vantajosa na hora da morte e da ressurreição de Jesus. João 18, versículo 15. Diz que João era conhecido do sumo sacerdote. Isto o tornaria facilmente vulnerável à prisão quando os guardas do sumo sacerdote prenderam a Jesus. Ao ouvirem os discípulos que o corpo de Jesus já não estava no túmulo, João correu na frente dos outros e chegou primeiro ao sepulcro. Contudo, ele deixou que Pedro entrasse antes dele na câmara de sepultamento. João 20, versículos 1 ao 4 e 8. Por muito tempo ele continuou junto a Pedro. Eles estavam juntos quando o homem é curado no portão do paraíso, e foram presos juntos e apareceram diante do Sanhedrim juntos.
Uma veia de caridade percorre toda a vida de João e é a grande lei da fé cristã, sem a qual todas as pretensões a uma religião divina seriam em vão e sem valor. O apóstolo João, no seu Evangelho, relatou os ensinamentos de Jesus, ditos por ele na Judéia. Estes ensinamentos, que eram dirigidos aos escribas cultos, eram mais difíceis para a compreensão geral, e provavelmente foi por isto que eles não foram relatados nos 3 primeiros evangelhos, destinados aos pagãos recém-convertidos. João acompanhou Jesus à sala de julgamento de Caifás. João 18, versículos 12 ao 16. Assim ele foi digno de presenciar a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração do Senhor no monte, ouvir as suas palavras sobre os sinais da sua segunda vinda, ser testemunha da sua oração no Getsemane. E durante a ceia ele era apoiado no peito do Senhor, conforme ele mesmo testemunha. Mais tarde, João esteve fortemente ligado a Pedro nas atividades iniciais do movimento cristão, tornando-se um dos principais sustentáculos da Igreja de Jerusalém. Ele acompanhou Pedro a Samaria para transmitir o Espírito Santo aos novos convertidos. Foi o principal apoio de Pedro no dia de Pentecostes. João escreveu o livro da Revelação do Apocalipse, que é tão diferente em pensamento, conteúdo e estilo do genuíno escrito joanino, que parece ser mais um produto dos seus seguidores. Acredita-se que este livro da Revelação contém os fragmentos que sobreviveram de uma grande revelação, da qual se perderam grandes partes e outras partes foram retiradas, depois que João o escrevera. Apenas uma parte fragmentada foi preservada. Por outro lado, alguns teólogos e exegetas afirmam que o caráter fragmentário deste livro resulta de outros 2 livros de Apocalipse que foram unidos, resultando no que conhecemos hoje, sendo que um deles já estaria escrito desde o tempo de Nero. Até o século V, as igrejas da Síria, Capadócia e mesmo da Palestina não pareciam ter incluído o Apocalipse no cânon das Escrituras, prova de que não o consideraram como obra do apóstolo. Apresentava inegável parentesco com os escritos joaninos, mas também se distingue claramente deles por sua linguagem, seu estilo e por seus pontos de vista teológicos, referentes sobretudo à parúzia de Cristo. Comentário de introdução ao Apocalipse na Bíblia de Jerusalém. Quando a fraqueza apoderou-se dele e ele não mais podia pregar, era carregado para a Assembleia dos Fiéis e constantemente ele era ouvido dizer: "Minhas queridas crianças, amai uns aos outros." E quando perguntado por que repetia sempre as mesmas palavras, disse: "Porque é o preceito mais importante do Senhor, e se vocês o cumprirem, será o bastante." O seu evangelho difere dos outros 3, que são chamados sinóticos ou semelhantes, pois a sua narrativa enfoca mais o aspecto espiritual de Jesus, ou seja, a vida e a obra do Mestre, com base no mistério da encarnação, o Verbo feito carne e veio dar a vida aos homens. Os primeiros fragmentos dos escritos joaninos foram encontrados em papiros no Egito, datando de princípios do 2º século. E muitas escolas acreditam que ele tenha visitado estas áreas. Aparece representado por Michelangelo na cúpula da Basílica São Pedro, em Roma, pela imagem da águia. De todos os 12 apóstolos, João Zebedeu finalmente tornou-se o mais destacado teólogo. João viajou muito, trabalhou incessantemente. João permaneceu em Jerusalém alguns anos após a ascensão de Jesus, embora algumas vezes ele pregou no exterior, visto que Paulo
Alguns anos após a sua conversão, encontra-se com João e confirma sua missão aos gentios. Ele provavelmente foi um assistente ao Conselho de Jerusalém. A tradição diz que seus afazeres apostólicos foram primeiro para os judeus nas províncias de Pártia, onde ele plantou a fé cristã. Ele voltou de novo a Jerusalém no ano de 62 d.C., para se reunir e conferenciar com outros apóstolos que ainda viviam. Depois da morte e martírio de Tiago, o menor, também conhecido como irmão do Senhor Jesus, João teria se dirigido à Ásia Menor, onde dirigiu a importante e influente comunidade cristã de Éfeso, tornando-se dirigente das igrejas e congregações, que teria sido fundada por Paulo anos antes. De acordo com Clemente de Alexandria, também ordenou bispos em Éfeso e outras províncias na Ásia Menor. Irineu afirmou que os bispos Policarpo e Papias foram seus discípulos. Antes de começar a escrever o seu evangelho, impôs jejum à igreja de Éfeso e se retirou junto com seu discípulo Prócoro para um monte onde escreveu o evangelho, que leva o seu nome. Orientou o seu colaborador Natã na redação do chamado Evangelho segundo João, que foi aproximadamente no ano 90 d.C. É provável que ele tenha colocado bispos em todas as igrejas da Ásia, porque enquanto os apóstolos viveram, eles supriram as igrejas com suas próprias nomeações, em virtude do poder recebido do próprio Jesus. João foi preso em Éfeso e levado para Roma, onde conseguiu escapar ao martírio de forma milagrosa. Tertuliano diz que ele saiu de dentro de um caldeirão de óleo fervendo, sem nenhum dano aparente. Seus perseguidores atribuíram este milagre à feitiçaria e ele foi exilado na ilha de Patmos, ilha no leste do mar Egeu, por um período de cerca de 4 anos. Na ilha de Patmos, já com idade extremamente avançada, ele teria sido favorecido com uma visão que foi descrita e relatada no livro das Revelações, livro do Apocalipse, sendo que este livro é uma soberba conclusão das Sagradas Escrituras. O livro do Gênesis começa com a Odisseia do homem ao ser expulso do Éden, e o livro das Revelações seria uma visão de encorajamento à espera do homem para o retorno ao paraíso. O seu exílio não teve longa duração, visto que, com a morte de Domiciano, seus éditos foram declarados nulos pelo Senado romano, por serem suas sentenças muito duras e cruéis. João estava livre para voltar a Éfeso de novo em 97 d.C., já com 92 anos de idade. A tradição identifica João como o autor do 4º livro do Evangelho, já no século II. Com quase toda certeza, João estava presente à morte da Virgem Maria em Éfeso, segundo o bispo Polícrates de Éfeso em 190, atestada por Eusébio de Cesareia na sua História Eclesiástica. O apóstolo dormiu, faleceu em Éfeso. Contudo, conta-se que a mesma estava vazia quando foi aberta por Constantino para edificar-lhe uma igreja. Este fato vem de encontro à previsão de Cristo de que João beberia do cálice do sofrimento. Contudo, são baseadas nos textos bíblicos, que afirmam que este discípulo não passou pela morte, segundo a interpretação de alguns. Com efeito, é possível ler: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus 16, versículo 28. De outra parte, está também escrito nos Evangelhos: então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo, a quem Jesus amava.
o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? João 21, versículos 18 ao 25. Interpretações teológicas, contudo, resolvem essa dificuldade bíblica, como Jesus afirmando que ele deveria permanecer vivo até a revelação final do cânon bíblico, ou Apocalipse. A partir daí, anos depois do martírio de Tiago, João casou-se com a viúva do seu irmão. Uma das suas netas, que muito o amava, tomou conta dele nos últimos 20 anos da sua vida. Ele morreu de morte natural em Éfeso no ano 103 depois de Cristo, no tempo devido, quando tinha 94 anos. Ele viveu por 70 anos após a morte de Jesus. Além do Evangelho segundo João e o livro do Apocalipse, também escreveu as 3 epístolas de João, 1, 2 e 3. Ele tem o título de mártir, embora ele seja o único apóstolo que não morreu martirizado. Sua festa é comemorada no dia 27 de dezembro.